Bom dia, bom dia! Que Deus abençoe grandemente seu dia, que onde você pôr a planta dos pés, você venha ser abençoado, e onde você colocar suas mãos, ali você venha prosperar. Eu quero trazer uma palavra sobre chamado. Qual é a certeza que você foi chamado para um propósito divino nesta terra? Quando eu e você somos escolhidos por Deus para exercer o trabalho divino na terra, ele nos prepara, ele nos chama, e de uma maneira do qual a gente se sente inferior, incapacitado, indigno de exercer tamanha grandeza. Sabe, o meu maior prazer na terra hoje, certo, é poder falar de Deus para as pessoas. Aqui, quando entro dentro do meu carro, eu não desperdiço momentos nenhum de não deixar de falar de Deus. É claro que nós devemos ser coerentes, sábios, para poder falar nas oportunidades do qual o Espírito Santo de Deus nos conduz. Porque a palavra de Deus, ela não é convencida pela força, ela não é convencida pela fisionomia, não. Ela é convencida pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus toca em mim, e aí eu sinto a presença de Deus, e aí sei que onde há a presença de Deus, há ouvidos abertos, há coração aquebrantado. Quando nós entendemos que o chamado de Deus é algo tão glorioso, e eu vejo aqui em Jeremias capítulo 1, no versículo 5, dizendo assim, ó: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga de sua mãe, eu o escolhi, separei, que fosse um profeta nas nações. O Senhor, ele nos escolheu antes mesmo de formar o mundo. Eu vou mais além. Antes mesmo que tudo criou-se, em Gênesis capítulo 1, foi algo tremendo, porque ali ele se preparou esse planeta maravilhoso, com toda a sua atmosfera, com todas as coisas que tem ao nosso redor. Tudo isso foi preparado para o homem. Não foi preparado para os anjos, e muito menos preparado para Deus, e sim preparado para nós. Deus preparou tudo isso para que eu e você viesse nesta terra e pudéssemos exercer aquilo que nos chamou com qualidade, para que nós não viéssemos padecer com outras coisas. Mas o homem pecou, o homem foi separado da glória de Deus. E agora, como podemos trazer a presença de Deus até nós, e como nós podemos chegar na presença de Deus diante de todas as circunstâncias que vivemos? Através do Espírito Santo e da palavra dele. No Antigo Testamento não existia a palavra. No Antigo Testamento só existia o Torá. Ali a palavra de Deus foi escrita, e através daquela palavra os profetas iam e anunciavam e liam. Muitas vezes os escribas, muitas vezes os sacerdotes, e muitas vezes até mesmo os profetas liam aquilo que estava escrito na palavra de Deus, escrita através da vida de Moisés. Mas hoje nós temos uma diversidade, além dos 66 livros que temos uma diversidade de homens e mulheres de Deus que estão levando a palavra de Deus segundo a revelação do Espírito Santo. Chamado. E ele diz aqui, ó: ei Jeremias, eu te escolhi antes mesmo que você estava no ventre de sua mãe. Mas Senhor, eu sou jovem. Não se preocupe, Jeremias, que eu colocarei a palavra em sua boca. Da mesma maneira que Deus falou com Jeremias, Deus falou através de Jesus, dizendo que nós seríamos testemunha deles, e no meio dos reis, no meio das pessoas que iam nos perseguir, Deus colocaria palavras sobre a nossa boca. Quando Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, o poder cai sobre aquele lugar, enchendo aquele lugar com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus veio para nos fortalecer em nossas habilidades, fortalecer na nossa fraqueza, fortalecer nós nos nossos defeitos, fortalecer nós em tudo, para que pudéssemos ir em direção ao alvo, para que pudéssemos trazer as pessoas para a palavra de Deus. Eu e você, talvez eu, o menor, me sinto muito longe de perto de grandes homens de Deus, mas de maneira nenhuma eu estou longe de Deus. Eu posso estar longe do conhecimento teológico de muitos homens. Eu posso estar longe de igrejas grandes, milionárias. Eu posso estar longe disso. Mas de maneira nenhuma isso me deixa longe de Deus.
Deus, Ele está próximo de mim porque eu busco Ele todos os dias da mesma maneira que você vai buscar. Eu leio a palavra dele da mesma maneira que aquele pastor milionário lê a palavra de Deus. E olha lá, sabe, a gente ora da mesma maneira que aquele homem de Deus ora. Qual é a diferença entre igrejas grandes, ou ele ter ido para a Índia, ou ele ter viajado o mundo e eu estando dentro desse táxi? O detalhe é esse agora. Não deixe passar a oportunidade de falar de Deus para as pessoas. Ah, pastor, mas eu nunca li a Bíblia. Ah, pastor, eu nunca fiz teologia. Não, meu querido, isso não é o suficiente. O suficiente é ter a presença de Deus em sua vida. A partir do momento que você tiver a presença de Deus, e você lendo, né, mesmo que você não tenha dificuldade para ler, mas você lendo, ouvindo, porque hoje também pode ouvir versículos bíblicos, você tendo essa condição, você tem condições de falar da palavra de Deus para as pessoas. Você tem condições de falar para as pessoas com o seu testemunho vivo. Você tem condições de falar das pessoas, do seu chamado, com as pessoas que você tem alcançado para Deus. A sua mão é poderosa. É só você chegar lá e colocar na mão do enfermo e dizer: em nome de Jesus, seja curado. Sabe, você tem a planta dos seus pés, porque onde você pisar prosperará. Eu dizendo assim: eis que estou aqui nesse lugar. Deus, eu estou aqui, prospere esse lugar. E Deus vai ouvir a tua oração. Sabe, é preciso estudar, é preciso ter faculdade, é preciso ter teologia, é preciso ter conhecimentos bíblicos. É preciso sim. Mas o que é mais precioso em nossas vidas é a presença de Deus. A convicção do seu chamado. Para que nós concluímos bem rapidinho. José, o pai de Jesus na terra, ele era um homem de Deus. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Porque quando ele viu, se sentiu assim, constrangido de repudiar Maria, o anjo do Senhor veio nele e falou para ele: não repudia a jovem, porque o que está nela é vindo de Deus. Ele ouviu e rapidamente recebeu Maria. Da mesma maneira que ele estava no Egito e o anjo falou para ele dizendo assim: ei, convém que você volte, porque aquele que queria matar Jesus morreu. Ele ouviu na hora e seguiu, porque ele sabia do seu propósito, do seu chamado. Ele foi escolhido para levar Jesus ao cenáculo. Ele foi escolhido para educar Jesus na educação judaica. Ele foi escolhido para ensinar Jesus a orar. Ele foi escolhido para ensinar Jesus a fazer a limpeza espiritual. Ele foi escolhido, você é o escolhido. Mesmo que nós não brilhamos como José não brilhou, mesmo que os nossos nomes não apareçam mais do que os outros, mas o importante é que nós levemos a palavra de Deus em direção às pessoas dos quais vão brilhar muito mais do que nós. Não importa o quanto aquela pessoa brilhe, o importante é você anunciar a palavra de Deus, porque a coroa da vitória está sobre a sua vida. É isso. Que Deus abençoe grandemente. Em nome do Senhor Jesus. Desculpa aí uma empolgação, porque a presença de Deus é palpável nesse lugar. Um abraço. Deus abençoe.